Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Galera, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática, né? E me orgulho muito de ver vocês num momento desse, num sábado, né? Cedinho já aqui tentando alguma coisa a mais, tentando melhorar para a gente conseguir nosso objetivo final, né? Que seria a aprovação. Fico muito feliz em continuar fazendo parte desse projeto, né? Eu sou professor aqui do projeto desde do primeiro ano, assim como faço parte também do projeto da Academia Enem, que são dois projetos de sucesso e, graças a Deus, esses projetos estão tendo continuidade, né? E fazendo com que cada vez mais pessoas consigam o objetivo de entrar dentro da universidade. Tudo bem? Galera, nós hoje vamos trabalhar o assunto de gráficos e funções. Eu queria que vocês ajeitassem um detalhe na apostila de vocês. Pode parecer irrelevante, mas na realidade faz muita diferença. Na apostila de vocês está escrito assim, ó, gráficos de funções. Na realidade não é gráfico de função, porque nem todos os gráficos que a gente vai trabalhar aqui são gráficos de função. A gente vai trabalhar aqui gráficos e funções, tá certo? E aí a gente vai trabalhar, gente, duas ideias importantes que fazem parte do que a gente chama de matriz de referência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A primeira coisa interessante que a gente vai trabalhar é o seguinte. A gente vai mexer um pouquinho com a competência da área 5. O que é essa competência da área 5? Só lembrar um detalhe importante, pessoal. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, essa prova ela é modelada de acordo com o que a gente chama de matriz de referência. Existe um roteiro para que essa prova seja elaborada. Essa prova é elaborada em cima de habilidades e competências, tá? Nessa matriz de referência, a competência de área 5, que é exatamente uma das competências que vai ser abordada nesse material que a gente vai trabalhar, trata de quê? Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. Então, a gente vai, muitas vezes, precisar pegar um gráfico e indicar em relação a esse gráfico uma representação algébrica. Alexandre, o que é isso? É a capacidade que a gente precisa ter, gente, de entender qual é o modelo que está associado a cada gráfico. Por exemplo, quando a gente fala em função polinomial do primeiro grau, o que é que a gente já sabe? A gente já sabe que o gráfico desse tipo de função é uma reta e existe um modelo pronto para isso. Como é que é o gráfico, como é que é a lei que define uma função do primeiro grau? É f de x igual a x mais b. Então, isso é a representação algébrica que está associada à nossa função do primeiro grau. Quando a gente fala em função polinomial do segundo grau, o que é que a gente sabe? Que o gráfico é uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo, e que existe um modelo matemático que está associado a essa ideia. O modelo matemático é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então é importante a gente fazer essa associação, por quê? Porque existem questões que a gente vai encontrar na prova do Enem, e em outros vestibulares, em que para a resolução da questão, a gente precisa ter noção disso. A gente precisa entender que um determinado gráfico está associado a um certo modelo. Tudo bem isso? Então, o que mais a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar aqui, pessoal, 5 habilidades. Uma das habilidades, que é a habilidade 19, identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. Depois, a 20, interpretar gráfico cartesiano que represente relação entre grandezas. Então, na realidade, esse trabalho que a gente vai fazer hoje com vocês, que trata de gráficos e funções, a gente vai dividir em 2 momentos, tá certo? As questões que vocês têm aí, elas estão alternadas às vezes, tem questões que falam só de análise de gráfico, tem questão que fala de resolução de problemas. Então, a gente vai resolver as questões do material de vocês, mas eu não vou seguir necessariamente a ordem que está aí. Tá certo? Por que eu não vou seguir exatamente a ordem que está aí? Porque, como eu comentei, eu vou dividir o problema, a nossa aula de hoje, em 2 momentos. Primeiro, a gente vai trabalhar aquelas questões onde a gente precisa fazer análise de gráfico. Então, como é que é a análise de gráfico? É você verificar um gráfico, tentar perceber que características esse gráfico tem, para tirar algumas conclusões e, se for necessário, efetuar alguns cálculos. Mas, a princípio, a gente vai trabalhar primeiro com análise de gráfico, tá certo? Então, isso aqui é uma das competências
que a gente vai trabalhar. Não se preocupe em fazer anotação de nada, porque essas competências e essas habilidades, elas fazem parte do material de vocês. Então, se vocês quiserem posteriormente fazer uma consulta, só para avaliar o que é que está sendo analisado naquela questão, né? Se ela consegue bater com a competência e com a habilidade, isso posteriormente a gente vai fazer. Tudo bem? E uma outra área que a gente vai trabalhar também é a área de número 6. Pessoal, se vocês pegarem provas do Enem de 1998 para cá, lembrar que em 1998 foi a primeira edição. Se você pegar qualquer prova do Enem nesse período, o que é que a gente vai ver? Que a maior concentração de questões giram em torno de quê? Questões que envolvem gráficos e tabelas. Então é só pegar uma edição qualquer, vai folheando que você vai ver quantas questões tem de gráfico, quantas questões tem de tabela. Então esse tipo de questão, esse tipo de habilidade é uma habilidade que a gente precisa ter. Isso faz parte de quê também? Faz parte de uma coisa que a gente chama de educação estatística. Hoje, quando você vê um telejornal, quando você abre uma revista, quando você pega um jornal impresso, é praticamente impossível você não encontrar informações que sejam trazidas para vocês através de gráficos e tabelas. Então, saber ler um gráfico, saber ler uma tabela, faz parte da formação do cidadão. É uma linguagem toda particular, a linguagem que a estatística traz. Hoje, como eu falei para vocês, o nosso objetivo não é trabalhar especificamente o assunto de estatística, mas, de qualquer forma, a gente vai acabar passando por esse tipo de habilidade, quando a gente pega as questões e se envolve nessa história de fazer leitura de gráficos e fazer leitura de tabelas. Tudo bem? Então, vamos lá iniciar, tá certo? Pessoal, a nossa questão de número 1. Vamos acompanhar aqui. Página de número, deixa eu procurar aqui onde é que está. Página de número 40 e página de número 45. Muito bem. Pessoal, a primeira questão diz assim, ó, os gráficos 1, 2 e 3 a seguir, esboçados em uma mesma escala, ilustram modelos teóricos que descrevem a população de 3 espécies de pássaros ao longo do tempo. Sabe-se que a população da espécie A aumenta 20% ao ano, que a população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano e que a população da espécie C permanece estável ao longo dos anos. Assim, a evolução das populações das espécies A, B e C ao longo do tempo correspondem respectivamente aos gráficos. Vejam só o que essa questão está cobrando de vocês. Eu não preciso, pessoal, desenvolver um cálculo sequer para resolver essa questão. O que é que a gente precisa entender? Características que cada uma dessas questões apresentam, tá certo? O que é que o enunciado da questão diz? O enunciado nos dá 3 gráficos e eu tenho 3 características de população. Eu tenho uma população A, que tem uma certa característica, a gente vai já analisar, tem uma população B e tem uma população C. Então, a ideia é o seguinte, vejam só, o enunciado da questão nos disse que a população da espécie A aumenta 20% ao ano. O enunciado nos diz também que a população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano e diz que a população da espécie C permanece estável, quer dizer, permanece constante ao longo do tempo. Então, tem uma das informações que é extremamente elementar da gente perceber como é que é o comportamento gráfico. Pessoal, qual dessas informações aí vocês acham que é mais fácil da gente perceber o comportamento? O da letra C, porque o enunciado da questão está dizendo que a letra C, a população C, da espécie C, permanece estável, quer dizer, permanece constante ao longo do tempo. Pessoal, qual desses gráficos o tempo vai passando e a população vai ficando constante? É o gráfico 1, né? Então, vejam que no primeiro gráfico nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui ó, o tempo passando, à medida em que o tempo passa, a população ela nem aumenta nem diminui, a população está ficando constante. Agora, analisem o gráfico da segunda e o gráfico da terceira. O gráfico da segunda, o que é que a gente consegue ver? Que à medida em que o tempo passa, a população aumenta. No gráfico da terceira, à medida em que o tempo passa, a população também
aumenta. Tá? Então vejam, a espécie A aumenta e a espécie B também aumenta. Só que a forma como elas aumentam é que vai diferenciar uma situação da outra. O enunciado diz que a espécie A aumenta 20% ao ano e a espécie B aumenta 100 pássaros por ano. Significa dizer que um aumento é exponencial, a cada ano você aumenta 20% do que você tinha anteriormente. Então, cuidado com um detalhe. Vamos fazer aqui, ó, uma experiência bem simples. Vamos supor que a quantidade inicial de pássaros é 100. Se a quantidade inicial de pássaros é 100, quando você diz que a população da espécie B aumenta 100 pássaros por ano, então é assim, ó, começa com 100, aí no próximo ano vai aumentar 100, vai ficar 200, 300, 400, 500. Então significa dizer que esse crescimento é um crescimento que é linear. O crescimento é linear. Ele aumenta sempre a mesma taxa, né? Ele aumenta sempre o mesmo valor, sempre 100 unidades a cada ano. Já o outro aumenta 20%. Então, por exemplo, se você tem 100 pássaros no começo, no próximo ano vai ter um aumento de 20%. Então, eu vou ter que calcular 20% de 100. 20% de 100 vai dar quanto? 20. Então, você vai aumentar 20 pássaros, né? Só que quando você for calcular o próximo aumento, você não vai mais calcular 20% de 100. Você vai ter que calcular 20% agora de 120. Então, o que diferencia o crescimento da população A do crescimento da população B é que um aumenta 20%, então o crescimento é exponencial, e o outro aumenta 100 pássaros por ano, é um crescimento linear. Então, vamos ver lá. Pessoal, a população A, qual vai ser representada por qual gráfico desse aqui? O crescimento é exponencial, então é o gráfico de número 3. Esse crescimento aqui, ó, é linear e esse crescimento aqui é exponencial. Então, o que é que a questão pede? Eu não preciso fazer cálculo, eu só preciso entender as características que cada uma dessas informações está me trazendo. Então, a associação correta seria assim, ó, a população da espécie A aumenta de forma exponencial, é o gráfico 3. A população da espécie B aumenta de forma linear, é o gráfico 2. E a população da espécie C permanece estável, então é o gráfico de número 1. Então, qual vai ser a alternativa correta? A alternativa correta, letra E. Tranquilo essa, gente? Entenderam? Então, vejam só, uma coisa que a gente precisa ter bastante cuidado, gente. A prova do Enem é uma prova que é composta de 45 questões, que cobra de vocês habilidades e competências. E uma coisa que os professores de matemática que já passaram por aqui devem ter comentado algumas vezes, mas é sempre interessante a gente reforçar essa ideia. Pessoal, a prova do Enem, uma pontuação boa que vocês precisam, ela não depende de você acertar as questões que são difíceis. Uma prova boa depende de você não errar questões que são fáceis, tá? Uma questão difícil, ela vale mais do que uma questão fácil? Não necessariamente. Uma questão só difícil só vale mais se você conseguir acertar as questões fáceis. A prova, ela não é corrigida pela quantidade de questões que você acerta. Alexandre, se eu acertei 35 questões e um outro colega acertou 35 questões, então a gente vai ter a mesma nota. Não, não vai ter a mesma nota. Você só vai ter a mesma nota do seu outro colega se você acertar exatamente as mesmas questões que ele acertou. Se você acerta uma quantidade, teu colega acerta a mesma quantidade, mas não são as mesmas questões, certamente a pontuação vai ser diferente, porque a pontuação é medida através da coerência. E o que é a coerência? Você tem que acertar primeiro as questões fáceis, que é para saber resolver as questões difíceis. Cada vez que você erra uma questão desse tipo na prova, o que acontece quando você acerta uma questão difícil? A tua pontuação vai cair. Por quê? Porque a TRI entende o seguinte, ó, se o candidato não consegue resolver uma questão que é simples, se ele não tem habilidade suficiente para resolver uma questão fácil, como é que ele vai conseguir resolver uma questão difícil? É só a gente fazer uma associação bem elementar quando você vai fazer, por exemplo, um teste oftalmológico. Você chega lá no oculista para fazer um teste, né? E aí o que é que ele pede para ler? Ele pede para ler as letras que são maiores. Aí você lê aquela linha, né? Conseguiu, ele pede outra. Vê essa aqui, que é um pouquinho menor. Vê essa aqui, que é um pouquinho menor. Na hora que você diz assim, ó, não consegui ler a segunda linha, ele não vai pedir para você ler a quarta, ou a quinta, ou a sexta, ou a sétima. Por quê? Porque se você não consegue ver a segunda, que tem um tamanho maior, como é que você vai ver a outra que tem um tamanho menor?
né? Então, na realidade, a prova do Enem, ela é composta de uma ideia bem parecida com essa que está aqui. Se você não consegue resolver a questão fácil, como é que você sabe fazer a questão difícil? O que é a TRI, que é a teoria da resposta ao item? O que é que essa teoria entende? Que você chutou. Alexandre, mas é porque na minha prova eu comecei pegando logo as questões difíceis. Lembrei uma coisa importante. Todo mundo vai fazer a mesma prova? Não. Todo mundo vai resolver as mesmas questões. São 4 provas diferentes. A ordem como as questões são distribuídas varia de prova para prova. Então, tem gente que vai começar com uma questão fácil na prova, tem gente que vai começar com uma questão difícil. Então, uma coisa que a gente comenta muito é o seguinte: não adianta simplesmente você saber resolver a questão. Você tem que aprender aquelas estratégias que vão que vão fazer com que a tua pontuação seja maior. E uma das estratégias interessantes é: não faça a prova necessariamente na sequência em que ela aparece. O que é que você tem que fazer? Gastar um pouquinho de tempo, perder um pouquinho de tempo, mas na verdade não é nem perder, é investir tempo para procurar aquelas questões que são mais rápidas. Faça primeiro as questões que são mais rápidas. Muitas vezes, quando a gente identifica alguns simulados, né, a gente percebe o seguinte: poxa, tem uma questão tão fácil que o aluno está errando. Aí qual é a primeira coisa que a gente diz? Sabe por que está acontecendo isso? Porque essa questão é fácil, mas ela está lá no final da prova. Então, às vezes, o aluno começou da primeira questão, foi fazendo na ordem, chega uma hora que você realmente está cansado, que a tua atenção não é mais a mesma, a tua paciência não é mais a mesma, e às vezes não dá tempo, você acaba chutando uma questão que você sabe fazer. Então, muito cuidado com isso, gente, tá? É investir um pouquinho de tempo, ter paciência, fazer a leitura da prova e começar das questões que são mais simples, das questões que são mais elementares. Valendo? Vamos para a próxima, tá? Pessoal, segunda questão que a gente vai resolver é a questão de número 5. Alexandre, não vai resolver a segunda, a terceira, a gente vai resolver, como eu falei, só que em outra ordem. Eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu acabei de dizer. Vamos começar das questões que são mais rápidas, das questões que são mais simples. Então, vamos aqui da questão de número 5. Vamos analisar aqui comigo, gente. A questão de número 5, o enunciado diz assim, ó: num certo país, o imposto de renda é cobrado da seguinte forma: os que têm rendimento até 1.500 unidades monetárias são isentos. Aos que possuem renda de 1.500 a 6.000, cobra-se o imposto de 10%, e acima de 6.000, o imposto é de 20%. Qual dos gráficos melhor representa a situação acima descrita? Então, preste atenção num detalhe. Ó. O enunciado dá 3 características desse gráfico. O enunciado diz que quem tem rendimento até 1.500 unidades monetárias está isento, quer dizer, não paga imposto. Aos que possuem renda entre 1.500 e 6.000, você paga uma taxa de 10%. E quem tem salário acima de 6.000 unidades monetárias, o imposto passa a ser 20%. Qual dos gráficos melhor representa a situação descrita? Tá, vamos analisar, pessoal, um aspecto aqui importante, que é o seguinte, ó. Se a gente analisar esse primeiro gráfico, analisar esse segundo, esse terceiro e esse quarto gráfico, o que é que a gente está vendo aqui, ó? Que, olha só, esse eixo representa a renda. Que você vai aumentando a renda, a gente vai imaginar que esse ponto aqui é o 1.500, né? Você vai aumentando a renda e você não paga nada de imposto. Aqui também, ó, você vai aumentando a renda, não paga nada de imposto. Aqui você vai aumentando a renda, não paga nada de imposto, não é isso? Só que depois a questão disse o seguinte, ó. A questão diz que de 1.500 até quanto? Vê aí. De 1.500 a 6.000 você vai pagar 10%, e acima de 6.000 você vai pagar 20%, não é assim? Então, vamos analisar qual desses gráficos aí a gente vai marcar. Bem, olha só a observação que eu coloquei. O gráfico A, ele vai representar a melhor situação, que é esse que está aqui, ó. Agora, vamos tentar entender por quê. Primeiro, ele possui primeiro um intervalo nulo, que é essa parte aqui, que indica o quê? Indica que quando você aumenta o salário, ele chega até 1.500 unidades monetárias, você não está pagando nenhum imposto, né? Depois o enunciado disse que a gente vai pagar 10%. Eu preciso de uma reta crescente, né? Não uma razão de 10%, e a outra também tem que ser uma reta crescente, só que com razão de 20%. Vejam só isso aqui, ó. Se a gente pegar
e analisar esse aspecto que está bem aqui, ó, dessa reta, o que é que a gente está imaginando? A gente está imaginando que esse crescimento aqui acontece sempre com a mesma taxa. E o enunciado da questão diz que as taxas mudam. Quando você muda de faixa de renda, a taxa vai mudar. Então, significa dizer o seguinte, que entre 1.500 e 6.000, você vai pagar 10%, né? Se você ganha acima de 6.000, você passa a pagar 20%. Então, quer dizer, a inclinação dessa segunda reta é maior do que a inclinação da primeira reta. Então, existem dois momentos em que você paga. São 3 situações. A primeira situação você não paga, o gráfico é constante. A segunda situação você paga 10%. Quanto mais você recebe, né, você vai pagando 10%. Se você recebe 1.500, 10% de 1.500. Se eu recebo 10.000, 10% de 10.000. Se eu recebo 2.000, né? Se eu recebo 2.500, 10% de 2.500. Então, a taxa é de 10%. Mas quando você ganha a partir de R$6.000, a partir de 6.000 unidades monetárias, não passa para 20%? Então, significa dizer o seguinte, a cobrança continua, só que essa cobrança é maior. Então, significa dizer que a inclinação da reta é maior. Aqui, ó, só tem uma reta com a mesma inclinação. Então, essa alternativa aqui a gente vai eliminar. Agora, Alexandre, por que a gente não elimina essas duas aqui, ó? Porque aqui é o seguinte, ó, aqui tu tem uma parte que é constante, aqui tu tem, ó, uma parte que é crescente e uma parte que é crescente. Por que eu vou eliminar essa aqui? Porque vejam, pessoal, que a inclinação dessa reta aqui, ó, é maior do que a inclinação dessa, tá vendo? São 3 períodos. O primeiro período tem que ser constante, que é desse ponto para trás. Aí depois, ó, de 1.500 a 6.000, tem uma taxa que é crescente, e de 6.000 em diante tem uma taxa que é crescente. Só que de 6.000 em diante é 20%, e de 1.500 a 6.000 é só 10%. Quer dizer, no primeiro período é menor do que no segundo período o crescimento. Então, vejam que essa reta aqui, ó, ela tem uma inclinação maior do que a segunda. Então, está ao contrário. Se o enunciado dissesse que cresce primeiro 20% e depois 10%, poderia ser essa aqui. Então, essa aqui a gente também vai eliminar, tá? Essa outra alternativa aqui. Alexandre, veja só. Aqui tem uma parte que é constante, beleza. Depois tem uma reta e tem outra reta. O que é que eu estou vendo? Que essa parte aqui, ó, ela tem uma inclinação maior do que essa. Então, por que a gente não marca essa alternativa? Só por um detalhe. Pessoal, esse gráfico aí, ele não é um gráfico que é constante. Como assim, Alexandre? Por que esse gráfico não é constante? Porque o enunciado da questão diz assim, ó, quando tu tem salário 0 até 1.500, tu paga quanto? Tu não paga nada, né? Salário 0 até 1.500, tu não paga nada. Depois, se você passar de 1.500, se eu ganhar uma unidade monetária a mais, eu já passo a pagar quanto? 10%. Então, significa dizer o seguinte, ó, você não pagava nada. E aí, a partir de um determinado momento, você já passa a pagar 10%. Então, assim, ó, não existe esse pagamento de 1%, 2%, 3%, não é constante. Você não paga nada. E depois você pula logo para pagar 10%. Como tem um salto no gráfico, o único que tem um salto no gráfico é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo, ó, que essa primeira parte aqui, ó, é uma parte que é constante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa primeira parte aqui é uma parte constante, né? Isso aqui é 1.500 unidades, ó. Aí quando você passa a ganhar 1.501 unidades, você já passa a pagar 10%. Então já aumenta logo, ó. Aqui é com 6.000. Se você pagar uma unidade a mais, já pula para 20%. Então, por conta do gráfico não ter essa continuidade, né, de 0 pula para 10 e de 10 pula para 20, o gráfico correto é o gráfico que está na alternativa A. Então, a resposta correta da questão seria a alternativa A. Vejam o seguinte, eu não preciso fazer cálculo nenhum para resolver essa questão. Não significa dizer necessariamente que a questão é elementar, porque você precisa identificar as características do gráfico, né? Mais uma vez eu quero chamar a atenção, ó, que quando a gente olha para cá, muita gente tem vontade de marcar essas duas alternativas aqui. Essa aqui eu acho que talvez vocês não marcariam, porque essa taxa que está aqui, ó, ela tem que variar. Primeiro é uma taxa de 10 e depois é uma taxa de 20. E aqui está se apresentando uma taxa só, né? Aqui tem 3 momentos, ó. Não paga imposto, depois paga uma quantia e depois paga outra. Aí o que foi que eu disse para vocês? Que eu eliminei essa alternativa, porque essa primeira parte da reta tem uma inclinação maior do que a segunda. Então, se essa primeira parte tem inclinação maior do que a segunda, essa taxa aqui deveria ser maior do que a segunda parte. E ela não é maior, ela é menor.
Por isso que eu eliminei essa alternativa. E essa outra aqui, ó, ela está dentro do que a gente está dizendo, né? Começa crescendo 10%, depois a taxa aumenta. O problema dessa aqui é porque você tem um gráfico que é contínuo. E quando você tem um gráfico que é contínuo, você deveria ter o seguinte: você não paga nada. Aí depois você paga 1%, 2%, 3%, até 10%. Mas aqui não, a questão diz que você dá um salto. Você não paga nada, já passa a pagar 10%. Depois de um determinado valor, você pula de 10% para 20%. Então, por conta desses saltos, a alternativa correta seria a alternativa da letra A. Tranquilo essa, gente? Entenderam? Show. Vamos para a próxima agora. Agora a gente vai para a 7ª questão. Vamos analisar comigo a 7ª questão. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Galera, questão de número 7. O enunciado diz assim, da questão 7, ó: muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, para melhorar as defesas do organismo. Então, prestem bem atenção no detalhe, ó. O enunciado da questão está dizendo que o objetivo de um remédio, muitas vezes, é aumentar uma quantidade ou uma substância que já existe no corpo humano. Então, você não vai gerar essa substância. Essa substância já existe e você vai apenas fazer com que essa substância aumente, né? Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada pelo gráfico. Então, vejam só, o que é que eu quero aqui? Eu quero um gráfico que representa o que é que vai acontecer com a quantidade dessa substância à medida em que você ingere um medicamento. O que é que o enunciado da questão disse para a gente e que eu pedi para a gente reforçar? Que essa substância, ela já existe no organismo. O que é que o remédio faz? Faz essa substância aumentar. Tá, mas à medida em que o tempo passa, o medicamento vai perdendo o efeito dele. E o que é que acontece com essa substância? Ela volta ao nível normal. Então, quero saber qual dos gráficos representa isso. Pessoal, será que é esse gráfico aqui da letra A? Não, porque esse gráfico diz o seguinte, olha só. Esse gráfico diz, ó, que no teu corpo tem uma certa quantidade, essa quantidade aumenta porque você está tomando o medicamento. Então, enquanto o medicamento está fazendo efeito, ó, a quantidade está aumentando. Chega um determinado ponto que o medicamento começa a perder o efeito. Então, a quantidade da substância começa a diminuir e depois fica constante. Não vai ser essa alternativa, porque vejam só a quantidade que você tinha no final e a quantidade que você tinha no final. Não são quantidades iguais, né? E devem ser quantidades iguais. Ela tem que voltar a nível normal. Essa aqui, ó, eu também vou ter que eliminar. Por que a gente vai eliminar essa letra B aqui? Porque, primeiro, o gráfico está dizendo que essa substância ela não existe no teu corpo. Ó. Ela não existe, vai aumentando, depois diminui, até chegar nesse momento aqui, que não existe no corpo. Mas a questão diz que essa substância já existe, você só vai aumentar. Mesma coisa vai acontecer com essa alternativa aqui. Ó. Tem uma substância que começa constante, você tomou o remédio fez aumentar, mas depois é para diminuir a quantidade, voltar a ser constante. Então, não é essa a alternativa. Não vai ser também essa alternativa, porque o enunciado da questão está dizendo que você tem uma substância, você tomou o remédio, ela foi inibir a substância. Ó. Quer dizer, a quantidade foi reduzir, né, para depois voltar ao normal. Então, a alternativa correta seria a alternativa que apresenta esse gráfico que está aqui. Ó. O que é que esse gráfico representa? Antes de tomar o remédio, ó, você tem uma certa concentração. O remédio no organismo vai crescendo a concentração, até que chega um momento em que o remédio tem o efeito dele máximo, depois você vai perdendo o efeito e volta à quantidade normal lá do início. Então, a alternativa correta vai ser que a alternativa da letra D. Galera, ficou clara essa questão? Está tranquilo isso? Entenderam? Então, vejam o seguinte, ó, vejam que na prova, quando a gente for fazer, a gente vai encontrar questões que também são elementares. A prova vai ter questão complicada? Vai. Vai ter questão com cálculo? Vai. Mas tem algumas questões que são fáceis de fazer. Diz aí. O item D, deixa eu ver aqui.
Ah, não, não é porque o item D está cortado, não. Vou te dizer o que foi que aconteceu aqui. Foi só a diagramação. Tu está vendo onde é que está aparecendo a letra A no gráfico? Tu tem que jogar isso mais para cima. Então, a letra A é o gráfico que está lá em cima. Está vendo que a letra E está lá embaixo e não tem nada embaixo? Né? Então, na realidade, essa letra D, é esse outro gráfico que está aparecendo aí. Ah, está cortado também o gráfico, né? Beleza, entendi agora. O gráfico não está completo. Mas a resposta correta, pessoal, seria isso aqui. O gráfico correto, então vamos ajeitar. O gráfico correto seria esse aqui. Tem uma parte do gráfico que não está aparecendo. Essa parte aqui não apareceu, né? Nem essa aqui apareceu. Então, o que aqui eu queria que vocês fizessem? Dê uma ajeitada, pelo menos nesse gráfico aqui. Não precisa mexer em todos, porque esse aqui é a alternativa correta. Essa alternativa correta é o que está aparecendo na letra D de dado, certo? Você só precisa completar essa parte aqui que está faltando, tá? Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos para uma próxima questão, tá? Próxima questão, pessoal, questão de número 8. Vamos fazer a leitura aqui comigo da questão 8. A questão 8, o enunciado diz assim: um desfibrilador é um equipamento utilizado em pacientes durante a parada cardiorrespiratória com o objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo cardíaco. O seu funcionamento consiste em aplicar uma corrente elétrica intensa na parede torácica, tá, do paciente em um intervalo de tempo na ordem de milissegundos. O gráfico seguinte representa, de forma genérica, o comportamento da corrente aplicada no peito dos pacientes em função do tempo. De acordo com o gráfico, a contar do instante em que se inicia o pulso elétrico, a corrente elétrica inverte o seu sentido. Ela inverte o seu sentido, tá? Após quanto tempo? Então, eu quero saber após quanto tempo ela inverte o sentido. Cuidado para não entender uma coisa. O enunciado da questão não perguntou quando é que a corrente passa a ser decrescente. Porque, vejam só, o que a gente está analisando é o seguinte, é que nesse instante aqui não existe corrente elétrica, né? Aí você aplica o choque, aplica a corrente elétrica. O que é que vai acontecendo? A intensidade vai aumentando. Quando chega nesse ponto que está aqui, ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Mas eu não perguntei quando é que ela passa a ser decrescente. Eu perguntei quando é que ela... Vamos fazer a leitura do jeito que está aqui. Eu perguntei quando é que ela inverte o seu sentido. Quando é que ela inverte o seu sentido? Pessoal, nesse momento aqui, daqui para cá, a corrente está sendo positiva. A partir desse momento aqui, do 3,9, a corrente passa a ser o quê? Negativa. Então, a pergunta da questão é, a partir de que momento a corrente inverte o seu sentido? A partir de que momento ela deixa de ser positiva e se torna negativa? Então, isso acontece em que instante? No instante 3,9. Não tem que fazer cálculo, Alexandre? Não, é só dizer que ponto é esse. É o 3,9. Onde é que está marcada essa alternativa 3,9? Letra C. Então, letra C, resposta da questão. É isso. Entenderam? Beleza essa? Vamos mais. Galerinha, próxima questão, questão de número 9. Bem, aqui, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Vamos aqui, pessoal, acompanhar comigo. Aqui a gente tem que ter mais cuidado. Porque, assim, essa questão que a gente vai resolver agora, ela é uma questão que se assemelha bastante à questão de número 7. Nós acabamos de resolver a questão 7, que dizia o quê? Que um paciente tem uma certa substância no organismo, ele ingere um medicamento, esse medicamento potencializa, né, esse elemento no organismo, ele começa a aumentar a concentração e depois de um certo tempo, a concentração torna a cair e volta a ficar na mesma concentração do anterior. Tá, essa questão de número 9, leiam comigo, ela parece muito com a questão 7. O enunciado diz assim, uma forma experimental de insulina está sendo injetada a cada 6 horas em um paciente com diabetes. O organismo usa ou elimina
a cada 6 horas, 50% da droga presente no corpo. O gráfico que melhor representa a quantidade Y de droga no organismo em função do tempo, em seu período de 24 horas. Vai ser qual? Então, prestem bem atenção aqui de novo. Ó. O enunciado disse que em um paciente vai ser injetado insulina e a cada 6 horas, um paciente com diabetes, ele elimina ou usa a cada 6 horas 50% da droga no corpo. 50%, né? Aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber o gráfico que melhor representa a quantidade Y da droga no organismo em função do tempo. A quantidade em função do tempo. E nós temos esses gráficos que estão indicados aí, tá certo? Bem, pessoal, me diz aqui o seguinte, olha só. Esse gráfico aqui da letra A, olha só o que ele diz. Ó. Esse gráfico aqui da letra A diz que à medida em que o tempo vai passando, prestem bem atenção, ó, à medida em que o tempo vai passando, eu estou vendo que a concentração permanece o quê? Só nesse intervalo aqui, ó, só nesse intervalo. À medida em que o tempo vai passando, a concentração permanece o quê? Constante. O enunciado disse que a concentração permanece constante. A questão disse que à medida em que o tempo vai passando, o corpo vai eliminando o quê? 50% da substância, né? Então, o corpo vai eliminando 50% da substância. Então, eu preciso de um gráfico que me mostre em que à medida em que o tempo vai passando, a concentração vai diminuindo, né? Não vai perdendo 50%, então a concentração vai diminuindo. Esse gráfico aqui, ó, não dá certo. Alexandre, mas o gráfico, por exemplo, da letra B, eu também vou ter que eliminar, né? O gráfico da letra B, porque na letra B, o que é que está acontecendo com a concentração? Ela está todo o tempo aumentando, e a concentração não vai ficar todo o tempo aumentando. A cada 6 horas, o que é que acontece? Você elimina 50%. Aí toma outra dose, daqui a 6 horas, elimina 50%. Toma outra dose, depois elimina 50%. Então, veja um detalhe que é interessante. Como o enunciado da questão diz que à medida em que o tempo vai passando, você só elimina 50%, então significa dizer que uma parte da droga que você ingeriu ainda continua no teu corpo. Suponha o seguinte, tu ingeriu, sei lá, 100 ml, tá? Tu ingeriu uma certa quantidade. Aí depois de 6 horas, você só eliminou, só usou 50%. Então a parte continua no teu corpo. Quando você tomar de novo, já tem uma parte que estava lá e você tomou mais alguma coisa, né? E depois elimina 50% só. Aí continua com uma certa quantidade. Depois você toma mais 50%. Então não pode ser a letra A, porque ela aqui permanece constante. Não pode ser a letra B, porque na letra B a concentração está todo o tempo aumentando. E o enunciado diz que de tempos em tempos ela diminui para depois aumentar de novo. Não pode ser a letra C. Por que é que não pode ser a letra C? Por que não pode ser a letra C? Diz aí. Vai, galera, ajuda. Por que que não pode ser a letra C? Porque na letra C tem momentos em que a concentração cresce e depois tem momento em que ela diminui. Depois ela cresce, depois diminui, certo? E outra coisa, não é 50%? Não é 50%? Se é 50%, presta atenção no detalhe. Lembra da primeira questão que a gente resolveu? A primeira questão que a gente resolveu tinha 3 gráficos em que o enunciado dizia assim, ó, uma população permanece constante, outra aumenta 100 pássaros a cada intervalo e o outro aumenta um certo percentual. Então, tinha um que o crescimento era linear e tinha outro que o crescimento ou decrescimento era exponencial. Quando o crescimento é linear, é uma reta. Quando o crescimento é exponencial, é uma curva. Então, vejam que esse crescimento aqui, ó, e esse decrescimento aqui, ele está representando por uma reta, né? Então, não é para ser essa alternativa aqui. Então, essa alternativa está falsa, certo? Nessa letra D, tem 2 motivos aqui, ó. Primeiro é uma reta e segundo o enunciado da questão está dizendo o seguinte, tu tem uma certa concentração. Aí o enunciado diz que à medida em que o tempo passa, a concentração fica zerada, ó. Aí você toma de novo, aí zera. Toma de novo e zera. Mas na realidade, quando você toma esse medicamento, depois de um certo tempo, a quantidade que está no teu corpo, ela não vai zerar. Ela vai permanecer 50%. E depois vai todo o tempo aumentando. Então a alternativa correta seria que item... letra E. Então, resposta correta, letra E. Só lembrando aqui, ó,
de novo, os comentários que nós fizemos. O gráfico da alternativa A não é correto, pois nos intervalos de 6 em 6 horas a quantidade não diminui. E o enunciado da questão está dizendo que a quantidade tem que diminuir. E essa quantidade aqui ela não está diminuindo, ela está só aumentando. Ó, né? Depois nós discutimos também a letra B. O gráfico da alternativa B não é correto, pois nos intervalos de 6 em 6 horas, a quantidade não diminui, ao contrário, está aumentando. E a questão está dizendo que de 6 em 6 horas a quantidade diminui. Né? A letra C, o gráfico da alternativa C não é correto, pois ora os intervalos apresentam crescimento, ora representa decrescimento. E o enunciado da questão está dizendo que de 6 em 6 horas faz decrescer. Aqui tem hora que aumenta e aqui tem hora que diminui. A letra D, o gráfico da letra D não é correto, pois apesar do decrescimento no período de 6 em 6 horas acontecer, o gráfico dessa alternativa mostra uma redução até zero da taxa. E o enunciado diz que a taxa não fica zero, você só reduz 50%, né? Tornando então assim a alternativa da letra E a alternativa correta. Beleza essa? Então, a alternativa correta, letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Galera, a próxima questão que a gente vai resolver aqui é a questão de número 10. Essa questão a gente precisa ter bastante cuidado. Essa questão é uma questão um pouco diferente em relação às outras. A questão diz assim, ó, até porque vocês vão ver um tipo de função, escuta só, vocês vão ver um tipo de função que não é uma função muito comum, mas a gente consegue analisar o que é que está acontecendo. O enunciado diz assim, ó, o sistema vascular sanguíneo. O sistema vascular sanguíneo compõe-se de vasos com diferentes calibres, que são as artérias, as veias e os capilares. Esse sistema transporta o sangue do coração para os tecidos e deste de volta para o coração. E deve trabalhar de forma a minimizar a energia desperdiçada, né? Despendida. Aí o enunciado diz o seguinte, mais na frente, ó, tal situação foi experimentalmente comprovada e resultou em uma lei, né, que dá resistência R do sangue como sendo R igual a C vezes L sobre R elevado à quarta potência. Então tá um pouco difícil de ler porque está muito pequenininho, né? Então é assim, ó, o R, que é essa resistência, igual ao C vezes L dividido por R elevado à quarta potência, onde L é o comprimento do vaso sanguíneo e R é o raio. C é uma constante positiva determinada pela viscosidade do sangue. A figura que melhor representa o gráfico de R em função de Rzinho. Então, eu quero esse Rzão. Esse Rzão, pelo que a questão está dizendo, ele representa o quê? A resistência, né? E esse Rzinho representa, pelo que a questão está dizendo, o raio. Eu quero qual é o gráfico que melhor representa o Rzão em função do Rzinho. Então, vamos ver aqui as alternativas. Nós temos 3 alternativas, certo? Vamos lá. Pessoal, dessas alternativas, está vendo aqui a alternativa da letra B? Pessoal, essa alternativa da letra B, ela é representada por uma reta. Para ser representada por uma reta, eu precisaria ter uma função de que tipo? Uma função do primeiro grau. Para a representação gráfica ser uma reta, eu preciso que seja uma função do primeiro grau. E para ser função do primeiro grau, o modelo que eu preciso é assim, ó, f de x igual a ax mais b. E o modelo que está representado, ele é uma função do primeiro grau? Não é função do primeiro grau. Então, se não é uma função do primeiro grau, o que é que automaticamente a gente já pode eliminar? Tanto eu posso eliminar a letra B, como posso eliminar a letra D. Porque a letra B, o gráfico é uma reta. O gráfico da letra D também é uma reta. Então, esses dois gráficos representam funções polinomiais do primeiro grau. E o modelo da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, que é um modelo diferente desse que está apresentado. Então, está errado. Tá? Uma outra que a gente pode eliminar é a letra E. Essa letra E, o gráfico dela é uma função polinomial do segundo grau. Como é que é o gráfico da função do segundo grau? É ax ao quadrado mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. Será que o modelo mostrado, ele representa isso? Tem esse ax ao quadrado mais bx mais c?
Não, o modelo que está apresentado aí, ele é assim, ó, C igual a, aliás, C vezes L sobre R elevado à quarta potência. Presta atenção numa coisa para ver se a gente consegue entender. Pessoal, à medida em que esse Rzinho representa o raio, à medida em que esse Rzinho aumenta, o que é que acontece com esse Rzão? Vocês acham que aumenta ou diminui? Presta atenção, a função é assim, ó. E esse Rzão que eu quero calcular é o C, que é uma constante, aí tem assim, ó, L dividido por R elevado à quarta potência. Vamos pensar assim, o que é que acontece quando o Rzinho for igual a 1? Quando o Rzinho for igual a 1, vai ficar L dividido por 1 elevado à quarta potência. Fica L dividido por 1, dá L. Se você fizer o Rzinho igual a 2, fica L dividido por 2 elevado à quarta potência, que é L dividido por 16. Primeiro tu tem L, depois tu vai ter L dividido por 16. Então entendam só, o que é que eu estou tentando mostrar para vocês? O que é que acontece com o R, que é o que a questão está pedindo, o Rzão, quando a gente atribui valores ao Rzinho. Por que tu está fazendo isso, Alexandre? Porque o enunciado da questão pede para a gente identificar qual é o gráfico que representa o Rzão em função do Rzinho. Então, a minha ideia foi eliminar a letra B e a letra D, porque não representam funções do primeiro grau, isso aí, certo? Eliminei também a letra E, porque a função que está mostrada não é uma função do segundo grau. E tem um outro motivo importante também, que eu estou acabando de dizer para vocês. Eu vou atribuir alguns valores para o Rzinho. Primeiro eu vou fazer Rzinho igual a 1. Se eu fizer Rzinho igual a 1, essa fração fica assim, ó, fica L dividido por 1, que é L. Depois eu vou fazer o Rzinho igual a 2. Aí vai ficar L dividido por 2 elevado à quarta potência, que é 16. Então fica L, depois fica L sobre 16. Agora eu vou fazer o Rzinho igual a 3. Fica L dividido por 3 elevado à quarta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Então fica assim, ó, fica L, depois fica L dividido por 16, depois fica L dividido por 81. Pessoal, o que é que está acontecendo com o resultado? Está aumentando ou está diminuindo? Começou com L, depois ficou L dividido por 16, depois ficou L dividido por 81. O resultado está diminuindo, não é não? Se o resultado está diminuindo, tá? Não vai poder ser a letra E, porque tem hora que ele diminui e hora que ele aumenta. Eu já eliminei a letra B e a letra D, porque não é função do primeiro grau, e vou eliminar também a letra C. Eu vou eliminar a letra C por quê? Porque o gráfico mostra que o resultado está aumentando, e na realidade o resultado não está aumentando, o resultado está diminuindo. Veja essa experiência que eu fiz. Atribuir valores ao Rzinho e ver que à medida em que a gente atribui esses valores, a sequência fica L, L sobre 16, L sobre 81, o resultado está diminuindo. Então, resposta correta da questão, alternativa letra A. Então, resposta correta, letra A. Beleza? Isso aqui são algumas informações que eu passei para vocês. Ó. A letra D e a letra C, né, são funções crescentes. Isso seria um absurdo, pois R está no denominador e a função diminui quando R aumenta. Foi a experiência que eu acabei de fazer com vocês. Pelo mesmo motivo acima, a gente vai invalidar a letra E, que é essa que está aqui, porque tem hora que diminui e hora que aumenta. Né? E o B é uma função do primeiro grau, ó, que é do tipo AX mais B. Então, a alternativa correta seria o item A, que é esse que está aqui, ó. Resposta correta, letra A. Beleza essa? Show? Vamos mais. Galera, questão de número 11. Essa questão 11 foi uma questão cobrada no Enem, é uma questão que é antiga, né? A gente não era nem para estar falando disso aqui, porque nem existe mais isso. Mas vamos entender, porque o objetivo dessa questão é só a gente fazer uma análise do gráfico. Ó. Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita, ó, no ano de 2000, na época em que, na lei seca, ainda admitia uma certa presença de álcool no sangue. Né? Hoje em dia, a quantidade de álcool que tem que ser no sangue, qual é? 0. Né? Não pode ter nada de álcool no sangue hoje. Então, vai ficar assim, ó. Questão de número 11. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão.
o gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam 3 latas de cerveja cada um em diferentes condições, em jejum e após o jantar. Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 gramas por litro, como eu falei para vocês, hoje a legislação permite o quê? 0, né? Permite nada. Aqui ela ainda permitia 0,6 gramas por litro. O indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente quanto tempo? Então, olha só o que é que você tem aqui no gráfico, tá? Você tem o seguinte, ó, a quantidade de álcool, a concentração de álcool no sangue e o tempo após a ingestão. E você tem aqui, pessoal, 2 gráficos. Esse que está mais escuro, ele representa o motorista que ingeriu bebida alcoólica após o jantar. E esse que está mais claro foi o que ingeriu em jejum. O que é que a gente percebe? E eles não tinham concentração nenhuma de álcool no corpo, né? À medida em que o tempo foi passando, como é anunciado da questão diz que eles estavam consumindo cerveja, o que é que aconteceu? A concentração de álcool foi aumentando, chegou a um momento em que o tempo vai passando, a concentração de álcool começa a diminuir. A mesma coisa acontece com esse indivíduo aqui, ó. Agora vejam a diferença. Esse indivíduo aqui ele está alimentado. Então, por conta desse fator, né, a concentração de álcool acabou ficando menor do que esse indivíduo aqui que está em jejum. Mas a pergunta da questão é o seguinte: o enunciado da questão está dizendo para a gente que, pela legislação, que é essa legislação antiga, o indivíduo só pode dirigir, né, se a concentração dele for no máximo 0,6 gramas por litro. Então, eu quero saber quanto tempo eu tenho de necessidade para que esses 2 indivíduos possam voltar a dirigir depois da ingestão de álcool. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos colocar aqui, eu vou colocar logo essa aqui, que fica mais fácil da gente verificar. A outra está muito pequena, a gente não vai conseguir ler direito. Mas aqui está suficiente. Olha qual foi a observação que eu botei, ó. Analisando o gráfico, verifica-se que a concentração máxima permitida por lei, que é de 0,6 gramas por litro, começa a diminuir após 3 horas e após 4 horas e meia, respectivamente, para o indivíduo que bebeu após o jantar e aquele que bebeu em jejum. Então, vamos tentar verificar isso aqui, ó. Está vendo essa reta de vermelho que eu estou passando aqui? Eu queria que vocês fizessem a mesma coisa na apostila de vocês, ó, tá? Que vocês passassem uma reta horizontal bem aqui em cima do 0,6. Por que que a gente vai passar uma reta aqui, ó, em cima do 0,6? Porque esse aqui, ó, é o limite que é permitido, ou o limite que era permitido pela legislação. Então, o que é que acontece? Ó? Vejam que a concentração de álcool era 0, né? À medida em que o tempo vai passando, vejam que a concentração de álcool vai aumentando no corpo. A pergunta da questão é o seguinte: se esses 2 indivíduos, esse que está mais escuro aqui, ó, após o jantar, e esse que está mais claro em jejum, se eles ingeriram bebidas alcoólicas, eu preciso saber depois de quanto tempo eles estão aptos novamente a voltar a dirigir. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que a concentração seja menor do que 0,6, porque 0,6 é um limite, né? Se tiver nesse limite ou menos desse limite, ele pode dirigir. Então, vamos ver o que é que acontece. Ó. Nesse momento aqui, ó, eu não posso pegar antes, porque vejam que antes, ó, nesse momento aqui, a concentração é 0,6. Mas a partir desse 0,6, a concentração aumenta, ó, né? A partir desse momento aqui, que é o 0,6 permitido pela legislação, então o gráfico começa a reduzir. Ó. Então, esse momento aqui indica quantas horas? 3 horas. Então, para o indivíduo que bebeu após o jantar, depois de 3 horas da ingestão, ele já está apto novamente a dirigir. A partir desse momento, a concentração começa a diminuir. Já para aquele que ingeriu bebida alcoólica em jejum, ó, a concentração aumenta, bem aqui é 0,6 que é permitido, depois a concentração aumenta mais do que isso, ó, isso aqui não é permitido, volta a diminuir, nesse momento aqui, ó, volta novamente a ser 0,6 e depois a concentração começa a diminuir. Então, esse ponto aqui representa o quê? 4 horas e meia, né? Então, aqui são 3 horas e aqui são 4 horas e
meia. Então, a resposta da questão é a seguinte: quanto tempo eu preciso? Para o indivíduo que bebeu após o jantar, 3 horas. Para o indivíduo que bebeu em jejum, quanto tempo? 4 horas e meia. Então, qual a alternativa correta? Letra C. Alternativa correta, letra C. Beleza essa? Vamos para a nossa próxima questão. Certo? Gente, a próxima questão que a gente vai resolver, ela diz o seguinte, ó. Leiam aqui comigo. Na hora do banho, Mafalda abriu uma torneira da banheira de sua casa e ficou observando o nível da água subir. Então, ela abriu a torneira e ficou observando o nível da água subir. Ela deixou encher parcialmente para não desperdiçar água. Fechou a torneira, entrou, levantou e saiu sem esvaziar a banheira. O gráfico a seguir, que mais se aproxima da representação do nível N de água em função do tempo. Então, vejam a experiência que ela fez. Ela fez o seguinte, ela começou a encher a banheira, né? A banheira estava sem água, ela começou a encher a banheira, à medida que o tempo estava passando, o que foi que ela ficou? Ela ficou observando o nível da água na banheira subir. Chegou num determinado ponto, ela entrou na banheira, né? Passou um determinado tempo na banheira, depois ela saiu sem secar a banheira. Eu quero saber qual desses gráficos melhor representa essa situação, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu já vou eliminar, vejam só, eu já vou eliminar o gráfico da letra C e o gráfico da letra D. Vamos tentar entender por que eu vou eliminar o gráfico. Escuta só, o gráfico da letra C e o gráfico da letra D. O gráfico da letra C me diz o seguinte, ó, que, galera, vamos lá, que o nível da água era 0. À medida em que o tempo foi passando, ó, o nível da água foi aumentando, porque a torneira estava jogando água dentro dessa banheira, né? Então, o nível da água está aumentando. Depois, o que é que aconteceu? Depois, o enunciado da questão disse que ela começou a entrar na banheira. À medida em que ela começa a entrar na banheira, o que é que acontece com o nível da água? Vai aumentando até que ela está totalmente confortável. Quando ela está confortável, quando ela está totalmente dentro da água, o que é que acontece com o nível da água? Permanece constante, né? Enquanto ela está lá deitada. Então, vejam só. Você começou a encher a banheira, certo? Aqui, ó, está enchendo. Chegou num determinado momento que ela começou a entrar na banheira. À medida em que ela começa a entrar, o nível da água vai aumentar mais ainda. Aí, depois que ela está totalmente dentro da banheira, o nível da água vai se estabilizar. Depois que o nível da água se estabilizar, o que é que acontece na hora que ela vai sair da banheira? O nível da água volta a descer. Mas nessa opção, o enunciado está dizendo que ela volta a descer até o nível ficar 0 de novo. Mas para o nível ficar 0 de novo, ela tem que ter esvaziado a banheira. E o enunciado disse que ela não esvaziou a banheira, né? Então não pode ser a letra C. A letra D também não pode ser, porque o enunciado da questão está dizendo, ó, que o tempo está passando e o nível está permanecendo o quê? Constante aqui, ó. Está vendo que aqui está constante? E o nível não está sendo constante. O enunciado da questão disse que inicialmente ela liga a torneira e o nível da água vai aumentar. O nível da água vai aumentar, certo? Então não pode ser a letra D. Sobrou a letra A e a letra B. Olha como é sutil a diferença de uma para outra, ó. Na letra A e na letra B, o nível da água começa subindo, ó, na letra A e na letra B. Isso aqui representa um instante em que a torneira está ligada. O nível da água está subindo, tanto na letra A como na letra B. Certo? Depois que essa banheira atingir um certo nível de água, o enunciado da questão diz que essa pessoa vai entrar na banheira. Quando ela entra na banheira, o que é que acontece com o nível de água? Sobe mais ainda por causa do corpo dela, né? Então, o nível da água, ó, vai subir, o nível da água vai subir. Beleza, tá ok. Depois que essa pessoa está totalmente dentro da banheira, o que é que acontece com o nível da água? Se estabiliza um tempo enquanto ela está na banheira, ó. Se estabiliza na banheira. Até aqui está tudo ok. Aí o enunciado da questão diz que ela vai sair da banheira, né? Quando ela sai da banheira, o que é que acontece com o nível da banheira? O nível da água começa a descer. Então, olha só, o nível da água começa a descer e o nível da água começa a descer. Depois que ela está totalmente fora da banheira, então o nível da água não mexe mais. O nível vai ficar constante e o nível vai ficar constante.
Ixi, então quer dizer que a letra A e a letra B elas estão corretas. Não. Tem um detalhe que faz com que a letra B esteja errada. Qual é? É a história do nível da água no momento que ela entrou, né? Então vejam esse detalhe bem aqui, ó. Vejam esse detalhe. A letra C e a letra D, a gente vai eliminar por quê? Porque eles mostram para a gente que num determinado momento o nível da água está zero. E o nível da água não está zero, porque o enunciado da questão diz que ela não esvaziou a banheira, né? Então a letra C e a letra D eu vou eliminar. Essa letra B que está aqui, ó, olha só por que eu vou dizer que essa letra B é errada. Tá, a banheira estava vazia. Você ligou a torneira. O nível da água começou a subir, não foi? Pronto. Aí o nível da água ficou nessa posição. Ó. Isso aqui é o nível da água. Por que depois o nível da água voltou a subir? Porque ela está entrando na banheira. Mas na hora que ela sai da banheira, o que é que acontece com o nível da água? Tem que voltar como era antes. O nível da água não estava bem aqui, ó, né? Então, na hora que ela sai da banheira, esse nível da água aqui teria que descer até aqui, ó, para depois ficar constante. Porque era exatamente o nível da água que estava na hora que ela entrou. O nível da água que está quando ela saiu tinha que ser exatamente do começo. Por isso que a gente está eliminando a letra B. Então, a alternativa correta seria que o item A. Alternativa correta, letra A. Tranquilo? Então, vejam o seguinte, ó. Até agora, pessoal, nós resolvemos essas questões. Nós não fizemos, acompanha aqui comigo, nós não fizemos um cálculo sequer até agora. Nós não fizemos um cálculo sequer. Agora, não significa dizer, vou chamar a atenção novamente, não significa dizer que as questões que nós fizemos todas são fáceis. Porque certamente, algumas dessas questões aqui, muita gente vai dizer assim, Alexandre, eu não entendi porque é desse jeito. Por isso que eu disse para vocês que a gente precisa ter cuidado e a gente precisa valorizar esse tipo de questão. Porque assim, ó, quando a gente vai pegar o que é que vai ser cobrado na prova, pessoal, o roteiro de matemática é um roteiro que é muito extenso. E dentro do roteiro de matemática, tem alguns assuntos que não são simples. Por exemplo, quando você fala do assunto de logaritmo, o assunto de logaritmo é um assunto que assusta muita gente, por dois motivos. Eu, particularmente, acho o seguinte, embora logaritmo, eu não acho que logaritmo é um assunto tão complicado. O que é difícil na hora da prova é porque as questões que envolvem esse tema são muito extensas. Então, a questão que exige muito de vocês, exige atenção, exige bastante cálculo. Então, significa dizer que uma questão desse tipo, normalmente, pessoal, já vai exigir mais da gente, né? Então, assim, poxa, Alexandre, e se eu não aprender logaritmo? O que é que acontece? A gente sabe que algumas questões, infelizmente, da prova, a gente vai acabar errando, né? O que a gente tem que fazer? Tentar minimizar esses erros. E se por acaso um erro desse acontecer, se for o jeito, que seja uma questão difícil. Então, questões desse jeito, como a gente fala, de análise de gráficos, análise de tabela, essas, pessoal, precisam ser as primeiras questões que a gente vai resolver, porque elas não vão cobrar da gente conteúdo de teoria. Tu não tem que saber o que é muita coisa de função do segundo grau, de função do primeiro grau, de porcentagem. Você precisa ter noção básica de crescimento, decrescimento e constância em relação a funções. Tranquilo essa? Vamos mais. Galerinha, próxima questão. A próxima questão, questão de número 13, o enunciado dela diz o seguinte, vamos analisar aqui, tá? O enunciado diz assim, ó, na observação de um processo de síntese de uma proteína por micro-organismos, verificou-se que a quantidade de proteína sintetizada varia com o tempo t através da seguinte função. Tá? Então, vejam só, o enunciado da questão está dizendo que a quantidade de proteína sintetizada varia com o tempo através da seguinte função, QT igual a A mais B vezes T menos C vezes T ao quadrado. Então, vejam o seguinte, qual é a constante que a gente está trabalhando aqui? É o T, né? Esse Q está em função do T. Agora, vejam só como é que é o modelo que está. Tem A mais B vezes T, menos C vezes T ao quadrado. Vejam que esse T, pessoal, que é exatamente o tempo, tem um momento que ele está elevado ao quadrado, não tem? Não é? Pelo fato desse tempo estar elevado ao quadrado, e eu quero determinar essa quantidade de proteína em função do tempo, vejam só,
eu quero a quantidade de proteína em função do tempo. O tempo é o t. E tem um momento que esse t está elevado ao quadrado. Significa dizer, sem precisar fazer cálculo, que essa função é uma função de que tipo? Função quadrática. Ela é uma função polinomial do segundo grau. Então, o que é que vocês poderiam fazer? Onde tem essa função escrita, QT igual a A mais B vezes T menos CT ao quadrado, você poderia puxar uma setinha, você poderia circular e puxar uma setinha e escrever assim, ó, função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bem, então o que é que a gente já pode, pessoal, admitir? Eu já posso admitir que, em sendo uma função polinomial do segundo grau, o que vai acontecer? O gráfico tem que ser necessariamente o quê? Uma parábola. Então, o gráfico dessa função precisa ser uma parábola. Então, de cara, eu já vou eliminar a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, porque nenhuma delas representa uma parábola. Então, vejam como o simples fato de você conhecer o modelo que representa cada função já ajuda bastante. Só lembrando, como é que é o modelo da função polinomial do primeiro grau? É f de x igual a ax mais b. Como é que é o gráfico? É uma reta, que pode ser crescente e pode ser decrescente. Como é que é o modelo de uma função polinomial do segundo grau? É o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como é que é o gráfico disso? É uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima e pode ter a concavidade voltada para baixo, tá? Uma vez eu estava falando a respeito disso e um aluno fez um comentário, pessoal, bastante interessante. Ele disse assim, Alexandre, parábola só pode ter concavidade para cima e para baixo? Será que não pode ter uma parábola de concavidade voltada para a direita? Não pode ter uma parábola de concavidade voltada para a esquerda? Pode sim. Só que tem um detalhe. Concavidade para cima, concavidade para baixo, concavidade para a direita, concavidade para a esquerda. Tudo pode ser parábola? Pode. Mas para ser função, só pode ser com a concavidade para cima ou para baixo. Tá? Uma das coisas que caracteriza função, qual é? Quando você tem um gráfico e quer saber assim, ó, será que esse gráfico é função? O primeiro teste que a gente faz é assim, ó, pelo gráfico você traça várias retas verticais. Então você pega o gráfico e traça várias retas verticais. Para ser função, cada reta vertical só pode cortar o gráfico uma vez. Se essa reta cortar o gráfico mais de uma vez, eu já sei que aquele gráfico não é função. Existem gráficos, pessoal, que não tem que ser gráfico de função, tá? Mas para ser gráfico de função, cada reta vertical só pode cortar uma vez. Então, quando a gente analisa essas situações aqui, ó, se tu começa a traçar várias retas que são verticais, aqui se eu traço retas verticais, aqui também, aqui também, aqui também, cada reta vertical só corta o gráfico uma vez. Isso aqui tudo é gráfico de função. Tá? Agora, como eu falei para vocês, a história da parábola, que pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser para a direita, pode ser para a esquerda. Quando tu desenha uma parábola para cima ou para baixo e traça retas verticais, essas retas só cortam a parábola uma vez. Mas se tu desenha uma parábola de concavidade voltada para a direita ou uma concavidade voltada para a esquerda, se tu traçar uma reta vertical, essa reta vai cortar a parábola mais de uma vez. Então isso é uma parábola, mas não é mais função. E essa questão aqui está falando especificamente de função. Então precisa ter essa característica, tá? E o que é que a gente comentou há pouco? Que eu eliminei a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, porque o modelo que foi apresentado é um modelo da função polinomial do segundo grau. O gráfico é uma parábola, que pode ser com concavidade para cima ou com concavidade voltada para baixo. Como aqui só tem uma parábola, então a alternativa correta seria a letra Alexandre, e se por acaso, nessa questão, se eu tivesse uma alternativa que tem a concavidade para baixo e outra alternativa com a concavidade para cima, se tivesse uma para baixo e uma para cima, como é que eu saberia qual delas é a correta? Você tem que ver o seguinte, tem uma hora no gráfico, aliás, tem uma hora na função que aparece o t ao quadrado, não tem? Pessoal, me diz o que é que está acompanhando o t ao quadrado. O que é que está do lado do t ao quadrado? Você está vendo que é menos c? Não está menos c vezes t ao quadrado? Significa dizer o seguinte, que o coeficiente do t ao quadrado é um valor negativo.
quando o coeficiente do t ao quadrado, quando o coeficiente do termo que indica o grau do polinômio, que é o x ao quadrado, se ele for positivo, a concavidade é para cima. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Então, se tivesse uma concavidade para cima e uma para baixo, que poderia ser uma dificuldade para vocês, eu iria marcar a alternativa que tem a concavidade voltada para baixo, porque esse coeficiente que está aparecendo aí é negativo, é menos c vezes t ao quadrado. Show isso? Beleza? Vamos lá. Então, a alternativa correta, letra E. Alternativa correta. Vamos mais. Vamos aqui na questão de número... Deixa eu ver qual foi a próxima que eu passei. Questão de número 14. Pessoal, essa questão 14, o tipo de pergunta que a gente vai encontrar aqui, eu vou antecipar para vocês. Vocês não vão encontrar esse tipo de pergunta no Enem. Por que a gente não vai? Não é a questão, é somente a pergunta. As perguntas lá na prova do Enem, elas nunca vêm pedindo a alternativa falsa. Elas nunca vêm com negativa as perguntas. A pergunta nunca é assim, ó. Qual das alternativas não é a correta? Nunca é assim, sempre é afirmativa, certo? Então, o enunciado diz assim, ó. Observe o gráfico em que o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas. Então, você tem um gráfico aí. Esse gráfico representa a relação entre a ingestão de certo composto em miligramas por dia e sua absorção pelo organismo, também em miligramas por dia. Então, você tem um gráfico, esse gráfico indica a absorção e a ingestão, quer dizer, à medida em que você ingere alguma coisa, o teu corpo vai absorvendo, tudo bem? E aí o enunciado da questão diz o seguinte, a única alternativa falsa relativa ao gráfico, a única alternativa falsa relativa ao gráfico, qual é? Vamos lá nas alternativas. Tem uma alternativa, pessoal, que diz o seguinte, letra A. Para ingestão até 20 miligramas por dia, a absorção é proporcional à quantidade ingerida, certo? Então, presta atenção. Até 20 miligramas por dia, que é até aqui, ó, até 20 miligramas, o enunciado da questão está dizendo que a absorção é proporcional. Alexandre, como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Vejam bem um detalhe, presta atenção aqui, ó. Pessoal, quando a gente vai desenhar gráfico de função do primeiro grau, o que é que a gente já sabe que o gráfico representa? Diz aí para mim. Como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau? Qual é o desenho do gráfico? É uma reta. Essa reta pode ser crescente e pode ser decrescente. Só que tem um detalhe interessante. Qual é? Eu sei que o modelo de função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Pode acontecer desse b que eu estou falando ser zero? Pode. A função é f de x igual a ax mais b. Pode acontecer do b ser zero. O a não pode ser zero, mas o b pode ser zero. Quando o b for zero, a tua função do primeiro grau fica assim, ó, f de x igual a vezes x. Continua sendo uma função do primeiro grau? Continua. O gráfico continua sendo uma reta? Continua. Só que essa reta tem uma característica interessante. Qual é? Essa reta tem que passar pela origem. Toda vez que a tua função do primeiro grau não tem o b, quer dizer, quando o b é zero, fica só f de x igual a x, essa função recebe o nome de função linear. E a função linear, que é o f de x igual a x, o gráfico é uma reta que passa pela origem, tá? Então, essa primeira parte aqui é uma função linear, ó, é um tipo de função do primeiro grau. E tem uma coisa interessante nesse tipo de função. Quando a função é só f de x igual a x, que é a mesma coisa que dizer que y igual a vezes x, o que é que eu posso dizer das duas grandezas x e y? Que elas são proporcionais. À medida em que uma aumenta, a outra também aumenta. Então, ó, pelo fato dessa primeira parte aqui do gráfico, até 20, depois do 20 não, mas pelo fato dessa primeira parte aqui do gráfico ser uma reta e essa reta passar pela origem, eu vou dizer que isso aqui, você pode puxar uma observação depois, que isso aqui é uma função linear. A função linear é só assim, ó, y igual a ax mais b. A função é só y igual a ax mais b. E nessa igualdade, o que é que eu posso dizer?
que o x e o y são grandezas proporcionais. Nesse caso, a ingestão e a absorção são grandezas proporcionais. Porque, olha só, quem está no lugar do x é a ingestão. Quem está no lugar do y é a absorção. Então, nesse período aqui, é verdade que a absorção e a ingestão são proporcionais. Então, a letra A é correta. Uma é proporcional à outra? É proporcional. Verdade. E isso somente nesse período aqui. Certo? Aí, vamos ler agora, pessoal, a letra B. A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante. A razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante. Eu vou já falar a respeito desse item, tá certo? Depois, para a ingestão acima de 20 miligramas por dia, quanto maior é a ingestão, menor é a porcentagem absorvida. Para a ingestão acima de 20 miligramas por dia, quanto maior for a ingestão, menor é a porcentagem. Pessoal, esse item aqui é um perigo, porque o cara vai ver assim, Alexandre, olha só, está aqui o 20. Eu estou vendo que depois do 20 é constante. E aqui, então eu vou marcar que a letra C está falsa, porque o enunciado da questão está dizendo que para ingestões acima de 20 miligramas, quanto maior a ingestão, menor é a porcentagem absorvida. E aqui eu estou vendo que é constante, presta atenção. O que você está vendo que é constante não é a porcentagem. O que você está vendo que é constante aqui é o quê? É a absorção. Então, significa dizer o seguinte, ó, que se você ingere, presta atenção, se você ingere 20, qual é a tua absorção? 18. Então, presta atenção. Se tu ingere 20, a tua absorção é 18. Mas se tu ingerir 30, a absorção também é 18. Se tu ingerir 40, a absorção é 18. Se tu ingerir 50, a absorção é 18. Eu quero saber, pessoal, se a porcentagem vai diminuindo. Como é que eu sei se a porcentagem vai diminuindo? É só a gente ver o seguinte, ó. Nesse ponto bem aqui, nesse ponto, você tem uma absorção de 18 para uma ingestão de 20. Então, a porcentagem seria, você ingere 18, aliás, você absorve 18 de 20. A porcentagem é 18 sobre 20. 18 sobre 20, isso dá 90% de absorção. 18 sobre 20, certo? Se você aumentar a ingestão, o que é que vai acontecer? Ó? Vai ficar 18 sobre 30, 18 sobre 40, 18 sobre 50, 18 sobre 60. O que é que vai acontecer com o percentual? Vai diminuir, certo? Então, pelo fato de chegar num ponto em que a absorção é constante, o que acontece é que você ingere mais, mas a absorção continua a mesma. Então, se você está ingerindo cada vez mais, mas a absorção está a mesma, quer dizer que o percentual que você está ingerindo está diminuindo, porque você ingere mais e a absorção está ficando a mesma, certo? Então, a letra C é verdadeira. A letra C, a absorção resultante da ingestão de mais de 20 miligramas por dia é igual à absorção resultante da ingestão de 20 miligramas por dia. A absorção da ingestão de 20 e mais de 20 é a mesma? Vamos ver. Quando você tem 20 aqui, ó, quando você tem 20, quanto é a absorção? 18. E se você tiver mais do que 20, quanto é a absorção? 18 também, é verdade. Se você ingere mais do que 20, a absorção é exatamente a mesma de ingerir 20. Ó. Ingerir 20, 21, 22, 23, 24, dá exatamente a mesma absorção, verdadeira. Então, o item falso é o item B. O item B diz o seguinte, a razão entre a quantidade absorvida e a quantidade ingerida é constante. Será que a razão é constante? Entre a quantidade ingerida e a quantidade absorvida é constante? Não é. Porque se você olhar para esse período aqui, ó, para esse período, tu tem 20 de ingestão e 18 de absorção. 20 sobre 18, 30 sobre 18, 40 sobre 18, 50 sobre 18. Será que esse resultado é constante? Não, esse resultado não é constante. Então, significa dizer que a alternativa correta vai ser a alternativa da letra... Aliás, a alternativa falsa. A alternativa falsa é a alternativa da letra B de bola, certo? Então, você vai marcar a letra B.
cuidado com essa questão. O enunciado não pediu para você marcar a alternativa correta. O enunciado pediu para você marcar a alternativa que é falsa, certo? Outro detalhezinho interessante aqui. Pessoal, alguém fez a seguinte pergunta aqui para mim, ó. Dá para falar de novo, dá para repetir o que é uma função linear? Pessoal, função linear é o seguinte, presta atenção aqui, função linear. Você tem uma função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b, tá? Tu tem uma função, escuta só, tu tem uma função do primeiro grau, que é f de x igual a ax mais b. Isso a gente chama de quê? Função do primeiro grau. Quando o b é zero, a função vai ficar somente f de x igual a ax, certo? Esse tipo de função é que a gente chama de função linear. A função f de x igual a x, ou y igual a x, que é exatamente a mesma coisa. O que é que essa função tem de especial? Eu já sei que o gráfico é uma reta, e já sei que essa reta passa pela origem, isso é uma característica especial. E a outra característica seria a gente lembrar também o seguinte detalhe, que nessa situação as grandezas são proporcionais, certo? Então são duas características da função linear. Pessoal, a gente já está praticamente aqui no final da nossa aula, certo? E eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, que eu acho que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Gente, entendam só uma coisa. Galera, vamos lá, atenção aqui comigo. Entendam aqui uma coisa. Pessoal, ó, existem coisas que a gente realiza na vida da gente e que a gente tem que realizar, não é porque elas são obrigadas, não. É porque elas são necessárias. Nem tudo que a gente faz na vida é porque a gente gosta. Se a gente pudesse fazer só o que a gente gosta, certamente, por incrível que pareça, eu acho que a vida ia ser monótona, né? Porque a gente nunca vai ter contrariedade em nada. Então, nem sempre que a gente faz as coisas é porque a gente gosta, não. E, pessoal, assim, ó, eu acho esse projeto, como eu comentei anteriormente com vocês, isso é um projeto que cada vez mais impressiona pela quantidade de pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Os professores, o pessoal da coordenação, os monitores, as pessoas que estão, às vezes, em outra cidade, fazendo com que esse projeto consiga chegar a todas elas. Isso é um projeto que eu acho que a gente tem que enaltecer muito, tá? Tem um site de um nadador chamado Gustavo Borges, tá? Que trata a respeito de força de vontade. E ele faz uma observação que eu acho que a gente deveria pensar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais. Ele fala a respeito de força de vontade o seguinte, só para a gente lembrar um pouquinho quem foi o Gustavo Borges. Ele foi um grande nadador brasileiro, né? Olha só, 4 medalhas em 3 edições de Jogos Olímpicos. Conseguiu medalha olímpica na Olimpíada de Barcelona, na Olimpíada de Atlanta, na Olimpíada de Sydney, e ele coloca o seguinte, ó, a respeito de força de vontade. Ele escreve assim, está no site dele. Muitas vezes eu acordei às 5 da manhã para treinar e me perguntava, é isso mesmo que eu quero? A última coisa que eu queria era pular numa piscina fria às 5h30 da manhã, mas eu nunca perdi um treino por falta de vontade. Podia estar cansado, ter dormido mal à noite, mas eu sempre ia treinar. É nesses dias que surgem os campeões. Enquanto os outros resolvem ficar dormindo, você está lá buscando mais uma chance de melhorar. Os dias não voltam atrás. Pessoal, e é isso que eu estou vendo aqui em relação a vocês. A gente podia estar, depois de uma semana extremamente cansativa para vocês, para nós professores, né? A gente está disposto a fazer com que a gente consiga ajudar mais ainda vocês. Tudo bem? Galera, um bom dia, um grande abraço para vocês, um grande beijo. Valeu, gente. Tchau.